Acabou de chegar aqui para mim o novo microfone da Semlen, o LM20. Eu estou sendo o primeiro a testar esse microfone, um microfone dinâmico com uma aparência bem bonita, me lembra muito o SM7B da Shure, me lembra muito esse aqui também, o PM1. Ele tem RGB, dois botões aqui, um ganho e um volume, ele é USB-C e XLR. Mas vamos abrir aqui, vamos ver o que esse... Tô doidinho para testar esse microfone, eu tava esperando muito por esse microfone, vamos ver se realmente ele é tão bom. Primeiro vamos pegar o visual dele, né? Mas eu tô doido para testar ele aqui. Vem com um manual da Semlen. Legal, hein, Semlen? Agora você tá bem, tá investindo bem mesmo, hein? Aí, um dos melhores... Rapaz, um dos melhores manuais que eu vi até hoje. Bem interessante. Não é um manual da Semlen, porque aqui é um adesivo, ó. Então esse microfone é um white label. Aí a Semlen colou o adesivo dela aqui, ó. Aqui, tô vendo aqui, ó. Não, se não me engano, não, Semlen. Mas tá bom, vamos ver se vocês fizeram uma boa escolha aí em comercializar esse microfone. Vamos ver o que vem. Um cabo USB-C para USB-A, se eu não estou enganado. É isso mesmo. Um cabo mediano, tá básico, assim, basicamente todo mundo compra os cabos no mesmo lugar, então todos esses microfones vêm com o mesmo cabo. E aqui um adaptador de A para C. Bem legal vir. Eu prefiro quando o cabo já vem assim tudo junto, mas tá bom. Esse adaptador é um adaptadorzinho interessante. Beleza, não vem mais nada além do microfone. É isso. Dentro da caixa não vem mais nada. Vamos tirar isso aqui. Vamos lá. Ups, até bati ele aqui, vamos ver. A espuma já saiu junto ali. Deixa eu ver aqui. Sai a espuma. Ah, mas é bom que a gente já viu aqui o corpo dele. Parece ter um bom afastamento aqui da cápsula, que tá vendo só um pouquinho só de espaçamento. Parece ser uma boa cápsula aqui, ó. Na verdade a cápsula é só isso aqui, mas parece ser... Não sei, isso a gente tem que testar na hora. Mas vamos lá. Espuma. Espuma boa densidade, olha só. Boa densidade a espuma. Muito boa, muito boa. Você não consegue nem ver. Você não consegue nem ver por dentro dela, tá? Então, boa densidade a espuma. Ganhou um ponto aí, Semlen. Botão de aperto, quando eu vi a primeira vez, eu achei que eu ia ter algum problema com esse botão de aperto aqui. Parecia um botão bem vagabundinho de plástico, mas é um botão aparentemente de metal. Se não for, é um plástico, mas dá para dar aperto tranquilamente. Deixa eu ver aqui se vai... Vou apertar agora aqui. Deixa eu ver se vai dar bastante aperto. Deu bastante aperto. Até porque o microfone não é tão pesado, tá? Corpo de metal. Então isso é muito bom. Marquinha aqui, Semlen. Aqui, deixa eu afrouxar aqui. Agora apertei demais. Aqui você tem... Já vem com adaptador para 3/8. Aqui você tem um botão de monitoramento, que é o botão de volume do fone de ouvido, tá? Aqui o botão de ganho do microfone. Aqui um botão realmente é capacitivo de mutar. Aqui embaixo você tem aqui o USB 2, os parafusos aqui, bem montado o microfone, muito bem montado, muito bem construído. Gostei, sendo bem honesto. A Semlen me mandou esse microfone de graça, mas aí o que para eu fazer a review, mas eles já me conhecem e eles nem me mandaram, na verdade, o braço articulado que eu usei deles, eles nem me mandaram, eu comprei. E aí eles falaram, deixa uma review lá. E eu falei, pô, cara, eu não vou deixar uma review. Se eu for deixar uma review, não vai ser uma review positiva, não, porque o braço articulado não é bom, não. E aí eles falaram, não, então não deixa nada. Eu falei, tá, beleza, não vou deixar nada não, mas vou fazer um vídeo sobre e vou falar a verdade. Aí eu fiz o vídeo e falei, né? Eu ainda vou fazer mais um outro vídeo e vou falar o porquê não comprar esse braço articulado, porque eu não recomendo o braço articulado da Semlen. Mas aqui esse microfone, a princípio, tudo certinho com ele, tá? Tudo certinho, gostei muito do visual, gostei muito, sim, é leve, tá? Mas ele é de metal e parece ser muito bem construído, muito bem construído. Mas o que importa é o áudio. Então, vamos lá, vamos partir para o áudio, aproveitar que eu já estou com o cabo XLR aqui. Então, vamos testar ele via XLR. Vamos que vamos.
Esse áudio que você está ouvindo agora já é o áudio do microfone LM20 da Samlen, um microfone dinâmico padrão cardioide, e ele está agora conectado via XLR na minha interface UC42 da Amex. Igual estava o PM1 no início do vídeo, a única diferença é que o PM1 ele estava com o filtro Crisp e agora eu não estou com o filtro Crisp. O filtro Crisp é bem mais completo, mas eu estou com os filtros somente do OBS. Depois eu vou falar cada um deles, mas assim, basicamente é um microfone que funciona bem da maneira que ele deve funcionar, tá? Então, assim, de início eu não tenho nenhum tipo de reclamação com relação a ele. A única coisa que eu achei aqui, ó, monitoramento. Você sabe que eu gosto de monitoramento, então eu gosto de me ouvir aqui. É tranquilo o monitoramento, bem fiel na parte da voz, tá? Bem fiel mesmo. A única coisa que ele faz é dar uma pequena exagerada nos sibilantes, tá? Então, assim, eu estou usando até aqui um dos filtros que eu estou usando. Talvez aí para você não esteja tanto, você fala, pô, mas não tá tão, essa não tá tão assim, tão problemático e tal. É claro que se eu falar um pouquinho mais distante, melhora bastante, tá? Mas assim, é porque eu tô com um de-esser também, um dos filtros aqui é um de-esser que tá conectado aqui no OBS, tá legal? Mas assim, a princípio, eu já ouvi o áudio dele, eu fiz uns testes rápidos aqui e vou te dar uma, assim, spoiler, tá? Já vou te dar, assim, de cara o que eu acho desse microfone, mas você tá ouvindo o áudio dele aí, então eu quero que você ouça e aí você tire suas próprias conclusões. Via XLR, ele é um microfone bom, mas a questão do S sempre me incomodou em microfones, principalmente microfones condensadores. Mas é por causa da minha voz, então tem muito na minha voz, tá? Isso não quer dizer que na sua voz fique dessa forma. Aí realmente você teria que testar para ver. Mas na minha voz, esse é um dos grandes problemas que eu tenho com microfones condensadores, tá? Então eu tenho que sempre colocar uns filtros aqui, outros ali, para poder diminuir essa questão dos S's, tá? Apesar de eu gostar bastante de microfones condensadores, ainda mais agora com o filtro Crisp e tal, porque a gente consegue isolar bastante o ruído. Mas assim, o que peca para mim em microfones condensadores na minha voz é o som. Esse aqui, ele é bem fiel à minha voz, tá bom? Bem fiel. Então o que ele entrega é muito bom, mas ele tem essa questão também do S, tá? Mas eu tô com um de-esser aqui e depois que eu ouvi com o de-esser, ficou tranquilo para mim. Tranquilo, tá? Ele, fora, tirando da caixa, conectando, pelo menos na minha interface aqui na UC42, tirando da caixa e conectando, ele é bom pra caramba, só peca com essa questão do S que eu te falei, tirando da caixa e conectando. E via USB eu achei ele melhor do que o PM1, tá? Via USB ele não tem esse problema com os S, é bem interessante. Via XLR, não sei se seria uma questão da minha interface, tá? Mas eu acredito que não. Pois eu vou testar até com outra interface no futuro, vou ter mais testes com esse microfone aqui. Mas assim, comparando um a um esse aqui com o PM1, tá? É claro que depois eu vou fazer mais umas outras comparações para você ouvir, mas via XLR direto e conectando sem nenhum filtro, sem nada, PM1 por causa da questão do só por causa disso, tá? Qualidade praticamente é a mesma, só que fica bem evidente esse aqui via XLR. Via USB, conectando direto e tal, esse cara aqui é melhor do que o PM1, tá? Porque ele já não tem o problema do S e o monitoramento dele é melhor do que o monitoramento do PM1, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais da questão dos Hoje, esse microfone, tá? Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas hoje, esse microfone, ele tá... Deixa eu desligar aqui, cadê? Não é minha cara que tem que aparecer, isso aqui. Então, hoje, esse microfone tá custando R$240. Primeira compra. Se não for primeira compra, você vai pagar 260, mas com o código que eu coloquei aqui embaixo na descrição, você tem mais desconto, tá? Então ele acaba saindo bem baratinho aí para você.
Eu cheguei a ver esse microfone e... Cheguei a ver esse microfone durante um tempinho atrás, acho que quando era promoção aqui, R$ 200. Então, assim, esse microfone por 200 e o PM1, ele não entrou na promoção. Aí depois que acabou a promoção, o valor dele baixou para 230 alguma coisa, não sei. Hoje, deixa eu ver aqui até quanto tá o PM1. PM1, fio, cadê? Feel World. Deixa eu ver aqui se vai aparecer já de cara. Beleza. Mais barato, ó, já tá 229 aqui, tá vendo? 229, 241. Então, assim, quando você compara esses dois aqui, então, se esse aqui tá 229 e o nosso queridinho aqui tá 240, tá? Eu tenho como só pego o PM1, tá? Assim, a não ser que fique, assim, você goste mais do design desse aqui. Eu vou falar mais sobre ele da parte USB daqui a pouco. Ele tem algumas vantagens. E como eu falei, tirando da caixa e conectando, ele é melhor. Se eu colocar um de-esser, colocar alguns filtros aqui, na minha opinião, ele fica melhor do que o PM1, tá? Na minha opinião. Mas se você pega aqui esse microfone, R$ 240, e o outro tá 229, como eles são bem parelhos, tá bem assim, juntinhos, aí fica muito da questão do seu bolso mesmo, tá? E do design, tá legal? Então, na grande maioria das vezes, vai ficar o que vai decidir vai ser isso, tá? Se você gosta do design desse microfone aqui, ou se você prefere o design do PM1, tá legal? Depois eu vou falar sobre o design deles quando eu comparar os dois mais a fundo. Mas assim, eu gosto do design desse microfone aqui. Me lembra muito o SM7B da Shure. E ele tem esse LED aqui que fica bem bonitinho, tá? Esse anel de LED aqui. Eu não sou muito fã de uma haste só, prefiro de duas hastes. Mas esse aqui dá aperto tranquilamente. Eu consigo dar aperto tranquilamente aqui. Eu achei que ia ter algum problema na hora de dar aperto aqui com esse botão único. Igual tem o PD10, que é bem chatinho para dar aperto aqui com o botão. Mas esse aqui eu consigo tranquilamente. Como eu falei, corpo todo de metal, tranquilo, pelo menos nos P's e nos B's não tem nenhum problema. Então, olha só, esse aqui foi o que eu falei. É o que você quer escolher, tá? Esse aqui não isola tão bem os P's e os B's, tá? Não isola tão bem os P's e os B's. Você tem que ter realmente uma técnica para falar nele. Agora, esse aqui não tem problema nenhum, papapipapu, não tem problema nenhum com os P's e os B's. Nenhum. Então, assim, é um dos melhores que eu já vi aqui. Papepipapu. É um dos melhores que eu já vi aqui até hoje com relação aos P's e os B's. Na minha opinião, é imbatível. Eu não lembro de nenhum outro que tenha uma rejeição de P e B já assim, fora da caixa direto, tá? Do que esse aqui. Então, P's e B's, perfeito esse microfone, perfeito. Peca nos S. Consegue isolar bem os S, os sibilantes, mas peca nos P's e nos B's, nos explosivos. Então, sibilantes não tão bom, explosivos excelente, na minha opinião. Não tem nenhum outro que eu tenha testado aqui que seja tão bom quanto ele, tirando da caixa sem precisar de nenhum filtro, nada assim, P's e B's. Problema com P's e B's, tá? E tranquilo com os sibilantes. Aí é uma questão sua, tá? Agora, vamos testar ele aqui via USB pra gente continuar falando e eu vou falar um pouquinho mais sobre esse microfone aqui da Samlen, tá legal? Eu gostei do valor, tá abaixo dos $50, então eu já gosto. Agora, eu cheguei a ver ele por R$200. R$200 foi o que eu falei, R$200 é imbatível. R$200 eu não teria nem o que escolher, assim, a não ser, foi o que eu falei, a questão do design, tá? Eu prefiro o design do PM1, eu prefiro o design do AM8, eu prefiro o design do PD10, eu prefiro o design, tá? Mas fora isso, se eu olhasse assim, se eu tivesse que decidir entre o PM1 e esse carinha aqui, e esse aqui tivesse R$200 lá como ele tava, tranquilo. Agora,
para 240, para ir 229, mas aí com o desconto que tem aqui, tá? Você vai chegar uns praticamente 229 também, na verdade fica um pouquinho menos. Então assim, aí vai do design mesmo, tá? Eu não tenho nenhum problema com relação a ele. Monitoramento aqui via XLR, eu prefiro esse monitoramento. Via USB também, eu prefiro esse monitoramento. Tirando da caixa direto. Só resumindo para você, tirando da caixa direto, comparando com o PM1, que é o meu microfone de cabeceira. Tirando da caixa direto, os sibilantes me incomodam mais do que os P's e os B's, tá? Para mim é uma coisa pessoal. Esse aqui, P's e B's, não tem problema nenhum, perfeito nessa parte, mas peca nos Szinhos e o PM1 consegue isolar bem os sibilantes, bem mais do que esse aqui, mas tem um probleminha com os P's e os B's, tá? Em questão, assim, não é que ele não seja ruim com os P's e os B's, você já ouviu meu aqui usando e tal, mas você tem que ter uma técnica legal para falar nele, por causa dos explosivos, tá? Agora esse aqui eu não preciso me preocupar com explosivos, entendeu? Mas eu me preocupo com os sibilantes, tá? Então, é isso. Basicamente, esse é o resumo desse microfone aqui via XLR e via USB. Já dei vários spoilers aqui, então já vai ajudar você a decidir. Mas vamos ao que interessa aqui, vamos testar ele também via... Ah, eu não falei dos filtros, né, que eu tô ligado aqui. Eu tô com os filtros... Eu falei, tô com o limitador, vai estar sempre ligado em todos eles. Tô com o compressor, que também tava com o PM1 no início do vídeo. Tô com o redutor de ruído daqui. Então esse redutor de ruído daqui é menos, assim, eficaz do que o redutor de ruído Crisp, tá? E eu tô com um deesser também para reduzir essa questão dos sibilantes, tá? Eu vou desligar todos os filtros, só vou manter o limitador. Beleza, desliguei todos os filtros, tá? Então vamos falar um pouquinho dos sibilantes aqui. Sapo, sapinho, cera. Saci, sapo, sapinho, cera, saci. Então esse é o áudio dele, sem os filtros, tem o deesser que eu tenho aqui, né, os redutores dos sibilantes, e também sem nenhum filtro, sem nada, tá? Normal ter esse pouquinho de ruído aí, até porque eu tô com o ventilador de teto ligado aqui, fazendo barulho. Aí não tem nenhuma, assim, esse ruído de fundo aí normal, todos eles têm, tá? Ah, e outra questão aqui, o ganho dele é mais alto do que o do PM1, tá? É um dos ganhos mais altos em termos de microfone que eu já testei aqui também. Então, assim, eu vou comparar com outros microfones, mas eu vou falar bastante assim sobre ele o PM1, porque o PM1 é o meu de cabeceira. Então, questão de ganho, ele tem mais ganho, assim, ele é mais alto do que o PM1, tá legal? Mas, assim, na minha interface é só aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho, tanto faz, assim, não tem tanta diferença não, tá? É só porque eu tenho que te falar mesmo, mas assim, não é uma coisa que vá assim, pô, eu vou comprar ele porque ele é mais alto. Não, tá? Na minha interface aqui no C42, eu nem tô, só passei um pouquinho da metade aqui e tal. Na verdade ele tá na mesma posição do PM1, mas ele é mais alto do que o PM1. Foi o que eu notei aqui também, tá? Então, assim, se eu não tivesse com um limitador aqui, ele provavelmente estaria estourando, eu teria que baixar ali na minha interface. Basicamente isso, tá? Mas, assim, seria pouca coisa, tá? Seria pra estar no meiozinho, ele tá um pouquinho a mais, assim, não é uma coisa assim que vai fazer, caramba, agora eu vou comprar esse outro. Então, vou ligar agora aqui de novo os filtros. Liguei agora os filtros de novo, tá? Então tô com os filtros do OBS ligado, então é praticamente os filtros que você vai usar, porque o Crisp é pago, então normalmente as pessoas não usam o Crisp. Então assim, esse vai ser os filtros dentro do próprio OBS que você vai usar, tá? Então, assim, tranquilo com relação a esse microfone. Gostei. Agora vamos testar aqui ele via USB. Então vamos lá. Esse áudio que você está ouvindo agora é o áudio do microfone via USB, o LM20 vendido pela Semlen. Como eu falei, monitoramento perfeito para mim, tá? O monitoramento dele via... É incrível isso, o monitoramento dele via USB é melhor do que o monitoramento para mim aqui via XLR, tá legal? Só por causa da questão do sibilante, foi o que eu falei anteriormente, tá? Um monitoramento tranquilo. Eu vou verificar aqui se a gente consegue desligar esse monitoramento aqui no Windows, tá? Então, assim, é uma pergunta que muita gente tem, então eu acabei fazendo até um vídeo
sobre isso para desligar o monitoramento do AM8, tá? Ele é reconhecido aqui sem nenhum problema. Então deixa eu ver aqui se a gente consegue desligar. Não aparece aqui para mim. Não aparece aqui para mim para desligar monitoramento, tá? Deixa eu ver aqui na outra opção. Deixa eu ver aqui. Não aparece aqui para mim para desligar monitoramento. Não aparece. Então você já sabe que não tem, tá? Ele tem 2 canais, ele é 24 bits, 48 Hz, o básico, tá? Tranquilo, sem nenhum problema. Então isso aí não precisa ser 90 e tantos, assim, tranquilo, 24 bits, 2 canais e 48 kHz. Beleza. Isso que eu tô vendo agora aqui. É isso mesmo. 2 canais, 24 bits. Não tem como desligar o monitoramento dele. Para mim, não é algo que incomode, tá? Mas já vou te dizendo que não tem como desligar o monitoramento dele. E eu prefiro, para mim, o monitoramento tá sempre ligado quando eu tô falando, até porque os meus fones de ouvido, eles abafam, assim, o áudio. E se eu não tiver utilizando o monitoramento, eu não consigo me ouvir. E aí eu não me ouço direito. Então, aí eu tenho que aumentar, assim, mais o tom da minha voz. Então, assim... Então, por isso que eu tô sempre usando o monitoramento. Para mim, eu vou testar depois via celular para ver essa questão do monitoramento também. Mas o monitoramento dele é bom. O que acontece via USB? Você tem aqui um botão de volume, tá? Decente. Praticamente aí a mesma coisa do PM1, tá? Decente. Para ouvir músicas. Não é o ideal para você ouvir música nesse aqui, tá? Então não tem comparação até hoje com a minha interface, o C42, para ouvir músicas ou jogar. É muito boa mesmo. É praticamente uma DAC ali. Eu vou testar uma DAC no futuro, porque eu tô com curiosidade para ver se realmente o áudio é melhor. Mas assim, ele faz o básico, igual todos os outros aí microfones. Você tem aqui um botão de ganho, um botão de volume aqui. Eu acho que sim, para ouvir música, se você quiser ouvir via USB e tal, talvez jogar, eu acho talvez o PM1 um pouco melhor. Assim, mas pouca coisa, talvez. Não sei. Eu não me ligo muito nessa parte assim, mais via USB, porque agora eu tô focando ali na minha interface, fazendo todas essas coisas. Mas é decente, tá? É decente. Dá para você ouvir música, dá para você fazer outras coisas aqui tranquilamente via USB. E aí, é claro, esse botão aqui de você controlar o volume ajuda bastante, tá? Então, eu acho ele mais prático do que você ter que apertar um botão para poder ter um botão múltiplo, entendeu? Eu prefiro eles separados, porque aí você já vai certinho onde tem que ir e pum, e vai, entendeu? Mas é só uma questão de preferência mesmo. Aqui você tem o botão de mutar, capacitivo. Aí ele fica bem vermelho ali, ó. Tá vendo lá? Você tem aqui, você não consegue trocar os RGBs, tá? Você não consegue trocar aqui, você não consegue, por exemplo, igual o AM1. AM8. Você não consegue colocar, já tô tirando já ele já da... O que acontece? Você só tem o RGB aqui, ele troca sozinho, você não consegue colocar luzes sólidas, por exemplo, fixa, igual tem o AM8. Então, se eu quiser somente azul, pum, eu vou lá e coloco no AM8 somente azul. Se eu quiser somente verde, pum, eu coloco somente verde. Ele é igual o PM1. PM1 você tem o RGB e você não consegue controlar. Mas ele tem uma vantagem, que você tem 2 tipos de iluminação RGB aqui. Então, você tem essa que fica trocando entre cores sólidas. E se você apertar aqui e segurar, ele vai trocar para um segundo padrão RGB, que é padrão tipo arco-íris. Ele fica trocando assim entre várias cores e tal. E assim, você tem padrão trocando entre cores sólidas e padrão trocando entre cores arco-íris, qual você está vendo agora aí. E aí, se você segurar mais uma vez, ele vai desligar, tá? Então, assim, você tem 2 tipos de padrões RGB. E aí desligar. O o PM1, por exemplo, só tem um tipo e é aquele mesmo e acabou, tá? Ele desligado é mais bonito, porque eu prefiro assim, fica mais discreto. O PM1, por exemplo, fica um anel branco assim em volta, tá vendo?
E como ele é todo preto, ele fica em destaque esse anel branco. Então, assim, eu não sou muito fã, não, tá? Deveria ficar mais discreto, igual fica esse aqui. É, tirando, como eu falei, tirando da caixa e conectando, sem dúvida nenhuma, ele me parece melhor do que o PM1, tá? Via USB. Porque ele não tem esse problema com os S's, tá? Então, assim, eu tô até com o de-esser ligado aqui, mas nem precisaria. Eu vou até desligar aqui o de-esser. Desliguei os de-essers para você ouvir aí essa questão dos sibilantes via USB, tá legal? Novamente, papepipapu, 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 papepipapu. Não tem problemas com os P's e os B's, tá? Não tem problemas com... Mesmo se eu falando direto nele, ainda consegue ter uma boa rejeição dos P's e dos B's. Mesmo falando direto nele, ó, papepipapu, papepipapu. Mesmo falando direto nele, que não tem aí no PM1, tá? E também em outros microfones. Mas assim, na verdade, na grande maioria dos microfones que eu testei aqui, dinâmicos, o grande problema mesmo era a questão dos P's e dos B's, tá? Aí você fala um pouquinho de lado, já resolve essa questão, não tem... mas aqui, os sibilantes no XLR pega um pouquinho, agora no USB é tranquilo, tá legal? Pelo menos pelo que eu ouvi aqui. Agora, você vai decidir qual que é o melhor para você. Lembrando que se você quiser adquirir esse microfone, eu vou continuar testando ele. Se você quiser adquirir esse microfone, os links, ó, o link, na verdade, tá aqui embaixo, tá? Na descrição. E se você quiser também adquirir qualquer outro microfone, tanto PM1, PD10, qualquer outro, os links também estão aqui embaixo na descrição. A diferença é que no microfone da Samlen, você tem um descontinho aí a mais porque tem um código, tá? Então o código de desconto tá aqui embaixo para você aí comprar esse microfone. Meu veredito final com relação a esses dois microfones aqui, o PM1 e o LM20. XLR, PM1, USB, LM20, tá? Então, assim, se eu tivesse que comprar qualquer um desses microfones, a diferença seria simplesmente... Mas foi o que eu te falei, dá para reduzir aí a questão dos sibilantes e tal. Se eu tivesse que escolher entre um desses dois microfones hoje, eu escolheria simplesmente pelo design e pelo preço, tá? Porque a qualidade que eles entregam são bem assim parecidas e você vai ter um resultado muito bom no final aí na sua criação de conteúdo, tá? Eu prefiro o monitoramento desse cara aqui e prefiro também o resultado final desse cara aqui, principalmente USB, tá? Via USB. Mas eu vou continuar testando para saber melhor e tal. Mas assim, é muito uma questão pessoal, tá? É muito pessoal, porque hoje em dia os microfones estão muito assim, ó. Então aí acaba muito vendo assim, você tem que escutar o microfone, tem que testar ele na sua voz e tal. Mas o importante aqui é que esse microfone tem boa construção, tem um bom design, corpo todo de metal, haste aqui que dá aperto, tudo certinho, os botões fazem o que tem que fazer, o botão de mute ou de mutar funciona perfeitamente, capacitivo, as luzes RGB funcionam tranquilamente, não tive nenhum problema de conexão, conector já reconheceu, vou testar depois via celular. Assim, não tem como falar que eu não recomendo esse microfone, não tem nada que eu não gostei dele, a não ser essa questão do Szinho via XLR, tá? Mas é uma questão de fácil resolução, como eu mostrei aqui com os filtros. Não tem como falar, não compra e tal. Não é só porque a Samlen me mandou esse microfone, porque se realmente eu não gostasse, como eu tive o braço articulado deles, que eu falei que não era bom, e aí eles falaram, tá legal e tal, não sei o que. Não ficaram chateados, o que é bom, né? Quiseram me mandar mais coisas depois. Mas o LM20, na minha opinião, tá entre os meus top 3 agora de microfones dinâmicos, tá legal? Custo-benefício e resultado que ele entrega. Sem dúvida nenhuma, melhor do que o Tank 3 da Fifine e melhor do que o PD200X, não é isso? Acho que é PD200X da Meono também, tá? Então, assim,
vale muito a pena. E por apenas aí, se você vê ele por R$200, abraça, corre, vai lá e compra. Agora por 240 você pode pensar um pouquinho, PM1 é esse cara, PM1 é esse cara, tá? E você assiste esse vídeo aqui, aí você decide. Agora, eu gostei e vou continuar testando ele aqui, até para saber se realmente se eu tenho aparecer mais alguma outra coisa, né? Mas a princípio tô de boa com esse microfone aqui. E você? O que você achou aí do áudio do microfone LM20 da Semlen? Deixa seus comentários, ó, aqui embaixo, que aí eu vou responder praticamente todos. Eu gostaria de saber a sua opinião aí, o que você achou do áudio dele. A gente se vê aí no próximo vídeo, já na live, eu vou usar ele, tá? Vou usar ele ao vivo aí pra gente, se bem que não é tão assim, live é um pouquinho complicado porque o áudio é um pouquinho assim comprimido por causa, sabe? Então não é um áudio tão fiel assim. Mas eu já vou usar ele agora praticamente direto, até para poder testar. E aí você já vai ter uma ideia bem melhor sobre ele, tá legal? A gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço. Foi.